Postos de combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você, sempre agradecendo a sua audiência. E a partir de agora, o timaço de Carlos Batista entra em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Melhor ataque da Série A2 com 29 gols. Ponte aposta na força ofensiva contra o Comercial, que tem o pior ataque do campeonato com apenas 12 gols marcados. Hoje, a comissão técnica vai avaliar 3 jogadores: Elvis, Ramon Carvalho e Mailton. Macaca quer esvaziar departamento médico na reta final da Série A2. Giovanni Augusto, Bruno José e Richard Rios são vetados pelo DM e desfalcam o Guarani hoje à noite contra o Mirassol na semifinal da Taça Independência. No mercado, zagueiro Castan é liberado para acertar com o Cruzeiro e Guarani inicia busca por novo defensor visando a Série B do Brasileiro. Sem Barleta, acertado com o Corinthians, São Bernardo vence Inter de Limeira e vai à final da Taça Independência. Tigre contou com um gol de Léo Jabá e espera Guarani ou Mirassol na decisão. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Mais uma zebra na Copa do Brasil. Nos pênaltis, Vasco da Gama é eliminado pelo ABC. Está fora da competição mais rentável do país. Ministério Público denuncia 8 jogadores por esquema de manipulação de resultados na Série B. O volante André Luiz, ex-Ponte Preta e Sampaio Correia, e hoje no Ituano, é um dos citados. A pena prevê reclusão de 2 a 6 anos de multa. Bandeirantes. 97102-1493. Mande a sua mensagem para cá. Ela já vai pro ar. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 8 da noite no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião em Mirassol, valendo vaga na decisão da Taça Independência Mirassol e Guarani.
O provável Mirassol de Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro, Yuri, Danielzinho e Camilo, Fernandinho, Negueba e Zé Roberto. Já o Guarani de Moisés, Moura, o provável Bugre, Antônio no gol, Alvarinho ou Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, o Enderson Lima ou Leandro Vilela, Matheus Barbosa, Isaac, Bruninho ou Neilton, Genison ou Bruno Mendes. Apita o jogo no Maião, Thiago Luiz Scarascati. O árbitro de vídeo será Márcio Henrique de Góes. Esta a ficha técnica, a provável escalação ou as prováveis escalações de Mirassol e Guarani. Vamos estar juntos logo mais 8 da noite aqui na Rádio Bandeirantes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Que bom que a Seara, ao lado do IGA, está de volta na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai fazer um churrasco no final de semana? Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no IGA Atacado. Sejam bem-vindos mais uma vez essa grande empresa que só tem produto bom em parceria com o IGA, então fica muito gostoso e muito melhor. Pedro Renato, vamos atender os nossos clientes aqui. Bom dia, CH. Aqui é o Aldolis, do Parque Industrial. Tudo bem, Aldolis? Mais um ano vai jogar e aí tá difícil. Hoje perde. Tomara que você esteja errado, viu, Aldolis? Vamos ver, né? O Guarani tá muito desfalcado pro jogo de hoje, né? Eu sei que você tá preocupado. Muito estranho esses 3 jogadores serem vetados. O Bruno José, bem, mas os outros 2 estranhos, Reinaldo e Paulino. A gente não pode duvidar sem informação da idoneidade dos atletas. São profissionais, né? Estão machucados, sim. Bom dia, CH Marcos do Flamboyant. Hoje é bugre na cabeça, 1-0 para nós. Manda um abraço pro pessoal do Chelsea Futebol Society, um abraço. Um abraço para a rapaziada do Chelsea Futebol Society. Obrigado pela audiência, hein? Bom dia, CH, todos os dias cedo ligado na programação. Muito obrigado. Há rumores que já houve por volta de 2.500 ingressos vendidos para o jogo em Ribeirão. Creio que até amanhã bata 3.500. Será uma linda invasão. Bora no Pará no Pinguim. Você não é bobo não, né? Manda seu nome. Danley de Campinas. Um abraço, Danley. Vai com juízo para Ribeirão, hein, cara? Vai aprontar lá, hein? E pelo amor de Deus, você que vai se deslocar para Ribeirão, vá com paz, com amor no coração, sem briga, tá, gente? Assistir o jogo lá, na segunda-feira todo mundo tem que trabalhar, entendeu? Divirtam-se. Apoiem a macaca, mas pelo amor de Deus, sem briga. Bom dia, CH. Aguinaldo de Americana. Leandro Castel vai fazer muita falta. Já estava entrosadíssimo com o Lucão. Eu também acho, viu, cara? Também acho. Bom dia. Estou torcendo para o Mirassol. Tá bom, manda seu nome aqui, ô companheiro. Bom dia, meu amigo de todos os dias. É o Wagner. Tudo bem, Wagner? Me permita, o assunto é pulsante, mas talvez irrelevante. Se Alves joga ou deixa de jogar, penso ser o menos importante. O que importa é a Ponte entrar em campo e fazer a parte dela nos 3 próximos jogos. Que pensa o amigo? É bem assim, mas com o Elvis, cá entre nós, né? Teoricamente, fica mais fácil. Hora certa, pois não, Leandro Renato? Eu confirmo para você. 11h39 agora. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Nas férias de Gil Kleber, estou aqui recebendo Leandro Renato pela ponta esquerda, companheiro de longas jornadas, trabalha na TV Bandeirantes, trabalhou aqui conosco, está de volta aqui para fazer férias e é sempre muito bom, Leandro, estar com você porque você é um ótimo profissional. Vamos acionar a rapaziada? Então, pois não.
Vamos acionar Leandro Boles para falar do dia da Ponte Preta que joga amanhã em Ribeirão Preto. Fala, Boles! Vamos então com as informações da Macaca. Finalizando a preparação para o duelo de amanhã em Ribeirão Preto, a Ponte Preta segue monitorando o departamento médico. Para a partida contra o Comercial, a Ponte deseja contar com força máxima. Elvis, que não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, deu resposta positiva durante os treinamentos da semana e deve ficar à disposição. Caso o camisa 10 não consiga reunir condições de jogo, Júnior Tavares e Cássio Gabriel são as principais opções para a posição. Além do meia, Mailton e Ramon Carvalho também vivem a expectativa de retornarem aos gramados. Desfalques durante a primeira fase por lesões musculares, o lateral e o volante já estão treinando e podem aparecer no Palma Travassos por ter conquistado a melhor campanha na primeira fase do estadual. O jogo vai acontecer em Ribeirão. A Macaca tem a vantagem de decidir o segundo confronto em casa. O jogo que vai ocorrer na próxima terça-feira, às 19h. Em caso de empate na soma dos placares, a decisão da vaga vai para os pênaltis. E apenas os 2 finalistas sobem para a elite estadual. E se de um lado o Comercial é a equipe que menos marcou gols na competição, do outro lado a Macaca balançou as redes 29 vezes e tem o melhor ataque da Série A2. Para ajudar nessa numeração, a Ponte contou com a boa fase do artilheiro Pablo Diego, que marcou 5 vezes no campeonato e ainda contribuiu com 3 assistências. Para o duelo de amanhã, uma provável Ponte: Kaique França no gol, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na defesa, Felipe Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis ou Cássio Gabriel ou ainda Júnior Tavares no meio, enquanto Pablo Diego e Gé fecham a dupla de ataque. Comercial e Ponte Preta se enfrentam neste sábado às 16h no estádio Palma Travassos com a narração de Carlos Batista. Obrigado, Boles. Obrigado pelas suas informações, pelo seu boletim diário aí. Eu não sei a parcial de ingressos. Nesse momento eu não sei, não tenho essa informação, mas eu sei que tem muita gente procurando. Não sei se esgotou, se passou dos 2.000, se já chegou nos 3, mas eu sei que o número é muito diferente do número que nós tínhamos ontem. Então o deslocamento vai ser grande. Sempre lembrando e desejando juízo, tranquilidade para todo mundo que vai a Ribeirão, porque é apenas uma partida de futebol. Lembrando que, não é, nós vamos lá, a torcida da Ponte vai a Ribeirão visitar a cidade do Comercial. Então, muita calma, civilidade, tranquilidade, porque é apenas um jogo de futebol. Chegando na programação agora para comentar a Ponte Preta que joga amanhã contra o Comercial com uma super cobertura da Rádio Bandeirantes, como já é de praxe, vocês sabem disso. Vou estar nessa, esse jogo ao lado do Gleger Zorzin e de Carlos Batista para falar tudo de Comercial e Ponte Preta. Na parada, chegando para comentar a Ponte. Fala, Tigrão, bom dia para você. SH, chegou o dia, né? A Ponte veio nadando de braçada, veio simplesmente atropelando todo mundo, bateu um recorde aí de somatória de pontos na fase classificatória de 15 jogos. Não é fácil, né? Numa guerra dessa que é Série A2, você somar 36 pontos em 45 disputados. É um índice altíssimo, só o Oeste tinha conseguido isso, depois que o campeonato ganhou esse formato em 2017, e agora a Ponte iguala essa marca realmente de maneira espetacular dentro da competição. Só que tudo isso agora fica pequeno. Eu acho que é também um regulamento que precisaria ser repensado, né? Ele praticamente não premia em nada quem fica de primeiro a quarto, quem é o primeiro colocado, no caso a Ponte. Praticamente em nada. Apenas esse negócio de jogar o segundo jogo em casa dentro da série de mata-mata. É muito pouco, né? É um privilégio praticamente inexistente, insignificante, esse que a Ponte tem de pegar o Comercial amanhã lá em Ribeirão, Palma Travassos, e depois na terça-feira em Campinas. Por que eu digo isso? Porque no caso de tomar lá um resultado adverso, de sofrer um revés, fica difícil o jogo da volta. Às vezes é até pior fazer o segundo jogo em casa quando o primeiro jogo não foi legal. Então, tudo isso que a Ponte fez fica nivelado, fica igualzinho, fica tudo zerado com o Comercial, que foi o 8º colocado.
E o pior de tudo é que o Comercial sabe disso. Ele vai passar uma borracha, não importa que está enfrentando a equipe que somou o maior número de pontos. Por quê? Porque a partir de agora ele sabe que ganhando o jogo lá, empatando aqui, ou empatando lá e ganhando aqui, ou empatando os dois e ganhando nos pênaltis, que ele derruba a equipe que teve a melhor performance na fase de classificação. Então não gosto disso. O futebol já mostrou esse tipo de injustiça em outras oportunidades, mas ninguém pode reclamar de absolutamente nada, porque todos concordaram e assinaram o regulamento da competição. A Ponte vai inteira, né? Não vai ter o Elvis, né? Não tem condições, mas deve ir com um time praticamente de força máxima, exceção feita ao Elvis, e eu espero que a cabeça dessa rapaziada esteja muito bem trabalhada, esteja muito no foco de que tem que dar sequência ao que veio, sem aumentar a responsabilidade, sem esse negócio de dizer que é obrigação ganhar, que isso atrapalha muito. Tem que jogar com a mesma força, com a mesma naturalidade, com a mesma personalidade, fazendo prevalecer a própria história da Ponte e fazendo prevalecer aquilo que a Ponte fez até a última rodada, ou seja, onde ela liderou de ponta a ponta. Não entrar com o nariz empinado, não entrar com arrogância e entrar disputando um mata-mata, com um espírito diferente daquela forma que a Ponte disputou o mata só, num jogo só, contra o Brasil de Pelotas. Agora é mata ou morre. Não dá para piscar, não dá para bobear, não dá para dar vacilo, não dá para oscilar e não dá para falhar. Tem que ser com essa consciência e com esse tipo de cultura a respeito do que é esse tipo de torneio. Com o conhecimento pleno do que pode representar qualquer vacilo nessa partida de amanhã, 16 horas, lá no Palma Travassos. A Ponte tem tudo para ganhar os dois jogos. Agora não se ganha antes. Vai ter que provar isso dentro de campo. Legal, Tigrão. Obrigado pelas suas informações, pelo seu comentário. Amanhã, então, super cobertura para Comercial e Ponte Preta. Muito melhor aqui na Bandeirantes. Hora certa, eu confirmo para você. 11h47 agora. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Acionando mais uma vez para falar da sexta-feira do Guarani, que joga hoje. Contra o Mirassol, cheio de desfalques está o Guarani. Fala do Guarani, Bolis! Informações do Guarani, o Bugre Campineiro que volta a campo logo mais 8 da noite contra o Mirassol é a Taça Independência e desde que Moisés Moura assumiu o comando interino, o Guarani ainda não perdeu no Campeonato Paulista. Foram 2 vitórias, sendo uma delas de goleada e apenas um empate, uma pequena, mas uma boa trajetória que colocou o Bugre na semifinal da Taça Independência. Às 8 horas da noite, o Guarani enfrenta o Mirassol fora de casa em busca de uma vaga na final da competição. Um dos destaques da equipe que escapou do rebaixamento no ano passado, Isaac, não vem sendo titular absoluto na atual temporada. O meia disputou 8 partidas, sendo 6 delas como titular, marcou 1 gol e deu 2 assistências. Sem poder contar com Giovanni Augusto, que foi vetado em razão de uma tendinite, Isaac deve aparecer entre os titulares. Além do camisa 10, Moisés Moura também não vai poder contar com Bruno José, que se recupera de uma lesão na coxa, e Richard Rios, que sentiu uma contratura muscular. Com isso, o meio-campo deve ser formado por Wenderson, Matheus Barbosa e Isaac. Já a novidade no sistema ofensivo é o retorno de Neilton. Desfalque contra a Portuguesa por conta de uma febre, o atacante também deve iniciar na equipe titular, ao lado de Bruninho e Bruno Mendes. Com isso, um provável Guarani vem com Tony no gol, Alvarinho ou Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson na defesa, o Wenderson, Matheus Barbosa e Isaac no meio, fechando o ataque Bruninho, Neilton e Bruno Mendes. Apesar de estar cumprindo seu último jogo de suspensão, Luciano Castan não deve atuar mais pelo Bugre. A caminho de Minas Gerais, o zagueiro já foi liberado pela equipe campineira para assinar em definitivo com o Cruzeiro. Em troca, o Bugre ficará com Bruno José, que vai ter o contrato de empréstimo renovado até o fim da Série B.
Já a renovação com Giovanni Augusto não vem sendo tão simples. A negociação com o meia até estava encaminhada, mas um pedido de valorização dos empresários mudou a situação. O Bugre ainda mantém a confiança, mas tenta negociar em cima dos padrões financeiros, enquanto vê rivais da Série B se interessarem pelo atleta de 33 anos. O pessoal não está acreditando na contusão dos jogadores do Guarani, gente. Não tenham esse raciocínio. Eles podem sair do mercado, mas deixar de jogar por causa de negociação, isso não acontece. Eles têm contrato em vigência, são profissionais, gente. Então, o Gustavo está colocando certas coisas aqui que, bom, é a sua opinião, eu respeito, Gustavo, mas não concordo. Eles estão machucados de verdade. Tanto o Bruno José como o Giovanni Augusto e agora, infelizmente, o Richard Rios, tá bom? Vamos ouvir o Isaac. Esse sim tem presença garantida no jogo de hoje, falando o que ele espera, não é? Projetando o jogo de hoje à noite em Mirassol contra o Mirassol. A gente se preparou muito bem, como a gente se preparou para o jogo contra a Portuguesa. Internamente a gente sabe que a gente vai encarar mesmo como uma decisão, é uma semifinal, então a preparação foi muito boa e ninguém mais do que nós aqui queremos vencer e chegar na final. Mas sabemos que vai ter um jogo difícil, então vamos para lá para buscar nossos objetivos. Fico feliz, né, por poder ajudar a equipe com as assistências, fiz um gol também, fico feliz, mas é como eu sempre digo, né? Acho que o principal é o coletivo, então acredito que o principal vem sendo a vitória e com o decorrer dos jogos a individualidade vai aparecendo, né? Então fico muito feliz em poder estar ajudando a equipe de alguma forma. Sim, com certeza. Ano passado o grupo mudou, né, um pouco do ano passado, mas ficaram alguns pilares, então foi bem tranquilo. E o pessoal novo que chegou também, pessoal muito gente boa, tô bem familiarizado, como você disse. Aqui eu me sinto em casa e é um lugar onde eu sou muito feliz. Então, tenho o Guarani assim com muito carinho mesmo no meu coração. Então, lá o que aconteceu? Desde o final do ano, a minha prioridade e o meu desejo era de ficar no Guarani. Mas eu tinha contrato com o Grêmio, né? Eu tinha contrato até o final desse ano. E quando assumiu lá o Renato, como eu já tinha trabalhado com ele, houve a possibilidade de eu voltar para fazer a pré-temporada lá, enquanto estava se arrastando as negociações, né? E enquanto se arrastava as negociações, eu estava em contato com o pessoal aqui, Pastana, na época era o Mozart. Então a gente já estava em contato já com eles e meu desejo, eu sempre falei para eles que eu queria voltar, mas eu sabia que não dependia só de mim, né? Porque como eu tinha contrato com o Grêmio, tinha essa questão do Grêmio se acertar com o Guarani. Mas assim, meu desejo sempre foi voltar mesmo. Desde o ano passado eu não queria nem ter saído, né? Mas... E quando surgiu a proposta da volta, você não pensou duas vezes? Aí eu não pensei duas vezes, voltei, falei pro meu empresário, falei, não, pode fechar isso aí que tô fechado lá com eles. Legal, gente. Legal. Tá aí o Isaac, deixa eu mandar um abraço pro Edivalmir. Não dá para afirmar, Edivalmir, que você está colocando aqui. Eu sei também que existe, mas toda vez que fala aqui tem muita repercussão. Então a gente sabe como é que a banda toca, né? Então todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é muito pouco, porque é complicado. O que fala aqui é muito pesado, repercute muito. Então você tem que tomar muito cuidado. Vamos falar com o Tigrão de novo. Tá chegando agora para ele que trabalha no jogo de hoje, hein? Guarani e Mirassol com toda a equipe esportiva de Carlos Batista e comentários do Tigrão, que chega agora para falar justamente o que ele espera de Mirassol e Guarani. Fala, Tigrão! Hoje, Guarani, né? Guarani e Mirassol, lá em Mirassol. Jogaço, vale aí já uma vaga para final desse troféu Independência. É importante ter uma premiação boa, ter um troféu. A torcida gosta de ganhar títulos. E o Guarani vai ter muitas dificuldades por tudo aquilo que acabamos de ouvir aí, né? Então, não joga o Bruno José, não joga o Giovanni Augusto. Agora, ontem, essa informação nova de que também não vai jogar o Richard Rios. O Guarani vai com, não numericamente, não em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, ele vai com 50% de problemas aí. 50% de problemas, ou seja, 50% de queda
no seu real potencial. Ou seja, esses 3 jogadores representam uma diminuição do potencial técnico do Guarani no jogo de algo em torno de 50%. Por quê? Porque são pilares da equipe, né? O Bruno José, que vinha mal, evoluiu muito e o Guarani tem um escape muito importante com ele do lado direito. O Giovanni Augusto é o cara que articula tudo, que tem a bola parada, que tem o arremate de fora. Enfim, infelizmente com um custo-benefício pequeno, ruim, porque, na verdade, ele tem se contundido muito e está machucado de novo. Mas é o cara que, quando está em campo, eleva de patamar a prateleira técnica do Guarani. E o Richard Rios, que é esse jogador aí namorado por tantas grandes equipes do futebol brasileiro, é um cara que dá uma dinâmica totalmente diferente ao meio-campo do Guarani. Tanto na recomposição de marcação rápida, como principalmente na saída com a bola dominada, quando ele arranca, quando ele ocupa ali aquele lado direito, fazendo uma triangulação legal quando está em campo o Bruno José e também o Diogo Matheus, e ali as coisas acontecem, o Guarani perfura, o Guarani cria situações e o Guarani é muito realizador. Então são 3 jogadores importantíssimos que vão fazer muita falta. Ainda assim, não está definido totalmente, oficialmente o time, mas aqueles que estarão em campo terão que buscar um momento de superação para tentar ganhar esse jogo ou minimamente empatar nos 90 e levar para os pênaltis. Aí fica tudo nivelado esta noite lá no Zé Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, estádio bacana, legal, com boa condição para se jogar futebol. Jogo muito bom, mas eu lamento, CH, meus amigos da Bandeirantes, especialmente aos amigos torcedores do Guarani, num momento decisivo nesse torneio, que o Guarani tenha desfalques tão sensíveis, o que diminui muito o potencial de vitória, o que diminui muito o potencial de êxito bugrino para a competição. Isso não quer dizer que não vai dar, absolutamente não, mas são realmente desfalques muito importantes. Bandeirantes! Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolle. Bora lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Taça Independência. Ontem o São Bernardo venceu a Inter de Limeira por 1-0 e está na final da competição. A definição do outro finalista ocorrerá hoje, 8 da noite. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes em Mirassol. Tem Mirassol e Guarani. Eu destaco agora a Copa do Brasil. Estão definidos todos os classificados à terceira fase da competição, com destaque para mais surpresas, como ontem em São Januário, a eliminação do Vasco para o ABC. Após empate no tempo normal, o Vasco acabou sendo eliminado pelo time de Natal 6-5 nos pênaltis. Quem se classificou foi o Grêmio. O Grêmio venceu o Ferroviário do Ceará por 3-0 e o CSA bateu o Brusque por 1-0 e também garantiu vaga na terceira fase da competição. Lembrando que na terceira fase, os times que disputaram a Libertadores, os times que estavam e terminaram bem colocados no Campeonato Brasileiro, campeão da Copa Nordeste, da Copa Verde, entre outras competições, iniciam também as suas participações na terceira fase da competição. Eu destaco agora aqui pela pré-Libertadores. Ontem, jogando no Paraguai, o Fortaleza perdeu para o Cerro Porteño por 2-1. Com isso, o Cerro Porteño avança para a fase de grupos e o Fortaleza vai disputar a Copa Sul-Americana. Hoje pela manhã, a UEFA definiu os confrontos após a realização dos sorteios ou do sorteio da fase quartas de final da UEFA Champions League. Vamos aos confrontos: Real Madrid e Chelsea, Manchester City e Bayern de Munique, Benfica e Internacional de Milão,
Milan e Napoli. São estes os confrontos das quartas de final da UEFA Champions League. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Agradecendo sempre a sua audiência. Não esqueçam, hein? Hoje tem jornada esportiva a partir das 7 da noite. Tem Mirassol e Guarani pelo Troféu Independência. E amanhã, é claro, com uma super cobertura, como hoje, da Rádio Bandeirantes, direto de Ribeirão Preto, tem Comercial e Ponte Preta. Contamos com a sua audiência qualificada. Ouça pela Bandeirantes, você já sabe. Aqui na Band é muito melhor. Boa tarde. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7.